A Axsome Therapeutics Inc. foi fundada em 12 de janeiro de 2012, no estado de Delaware, Estados Unidos, pelo médico e empresário Dr. Herriot Tabuteau, que já havia atuado no setor financeiro e farmacêutico, com experiência em investimentos em biotecnologia. O objetivo de Tabuteau ao criar a empresa era desenvolver novas terapias para distúrbios do sistema nervoso central, SNC, uma área em que muitas doenças, como depressão, Alzheimer e narcolepsia, ainda apresentavam grandes lacunas de tratamento. Desde o início, a Axsome estruturou seu modelo de negócio em torno da reformulação e combinação de moléculas conhecidas, utilizando mecanismos de ação diferenciados para acelerar o desenvolvimento clínico e reduzir riscos. A empresa adotou uma estratégia de eficiência em pesquisa e desenvolvimento, P&D, optando por projetos de médio porte e estudos clínicos controlados, em vez de depender de grandes infraestruturas laboratoriais próprias. Durante os primeiros anos, entre 2012 e 2014, a Axsome concentrou esforços na criação de seu portfólio inicial de candidatos a medicamentos, identificando compostos promissores para doenças neurológicas e psiquiátricas. Entre os primeiros projetos estavam a AICS-05, uma combinação de dextrometorfano e bupropiona, com potencial para tratar transtorno depressivo maior, depressão resistente e agitação associada ao Alzheimer. A AICS-07, que combinava 2 agentes analgésicos para o tratamento de enxaqueca aguda. AICS-12, reboxetina, voltado à narcolepsia. E AICS-14, voltado à fibromialgia. Nessa fase inicial, a empresa manteve uma estrutura enxuta, financiando suas atividades principalmente com capital privado e investimentos anjo, enquanto preparava a documentação necessária para abrir capital. O foco estava em gerar resultados clínicos preliminares que demonstrassem o potencial terapêutico de seus compostos e atraíssem investidores. Até o final de 2014, a Axsome já havia estabelecido parcerias estratégicas com organizações de pesquisa clínica, CROs, e universidades norte-americanas para conduzir os primeiros ensaios clínicos de fase 1 e preparar o terreno para estudos de fase 2. Nesse período, a empresa também iniciou os trâmites para sua futura oferta pública inicial, IPO, planejada para o ano seguinte. Assim, até 2014, a Axsome Therapeutics consolidou-se como uma jovem biotecnológica focada em neurociência, com um portfólio promissor e um modelo de desenvolvimento ágil, posicionando-se para entrar no mercado público de capitais e expandir seus programas clínicos nos anos seguintes. Entre 2015 e 2016, a Axsome Therapeutics Inc. viveu um período decisivo de expansão e consolidação, passando de uma empresa privada de pesquisa inicial para uma biotecnológica de capital aberto, com estudos clínicos em andamento. Em novembro de 2015, a Axsome realizou sua oferta pública inicial, IPO, na Nasdaq, sob o código AXSM, levantando aproximadamente o 46 milhões. O objetivo da captação era financiar os ensaios clínicos dos seus principais programas em desenvolvimento, especialmente o AXS-02 e o AXS-05, além de fortalecer a estrutura corporativa e ampliar a equipe de pesquisa e operações. Naquele momento, o portfólio da Axsome incluía 5 principais candidatos a medicamentos. AXS-02, disódio zoledronato, para o tratamento de dor crônica associada à osteoartrite e síndrome da dor complexa regional, CRPS. AXS-05, combinação de dextrometorfano e bupropiona, voltado à depressão maior, MDD e agitação no Alzheimer. AXS-07, para enxaqueca aguda. AXS-12, reboxetina, para narcolepsia. AXS-14, para fibromialgia. Logo após o IPO, em 2016, a empresa concentrou recursos em avançar 2 de seus projetos clínicos mais promissores, o AXS-02 e o AXS-05. O AXS-02 entrou em ensaios de fase 3, investigando sua eficácia no tratamento da síndrome da dor complexa regional e da osteite subcondral associada à osteoartrite do joelho. Esses estudos eram considerados estratégicos, pois poderiam levar a aprovações mais rápidas,
dado o caráter órfão de algumas dessas condições. Paralelamente, a Axsome iniciou os primeiros ensaios clínicos de fase 2 com o AXS-05, explorando seu potencial como antidepressivo com mecanismo inovador, uma abordagem diferenciada em relação aos antidepressivos tradicionais, por atuar também sobre os sistemas glutamatérgico e dopaminérgico. Durante esse período, a empresa manteve um perfil de gestão enxuta, com forte foco em P&D e baixo gasto administrativo. Seu fundador e CEO, Herriot Tabuteau, assumiu papel central na comunicação com investidores, destacando o potencial de seus programas e a estratégia da empresa em atacar áreas terapêuticas negligenciadas por grandes farmacêuticas. Em relatórios financeiros e comunicados públicos de 2016, a Axsome enfatizou o avanço constante de seus estudos clínicos e a expectativa de divulgar resultados preliminares nos anos seguintes. A empresa também reforçou seu compromisso em utilizar designações regulatórias aceleradas e programas de incentivo da FDA para reduzir o tempo de desenvolvimento de seus principais fármacos. Ao final de 2016, a Axsome Therapeutics havia se estabelecido como uma empresa pública em crescimento, com um portfólio clínico ativo, resultados iniciais promissores e uma clara estratégia voltada a doenças do sistema nervoso central com grandes necessidades médicas não atendidas. Entre 2017 e 2018, a Axsome Therapeutics Inc. atravessou uma fase de transição importante, marcada por desafios clínicos, ajustes estratégicos e consolidação de sua posição no setor biofarmacêutico, voltado a doenças do sistema nervoso central. Em 2017, a empresa concentrou-se no avanço dos ensaios clínicos de seus dois programas mais promissores, AXS-02 e AXS-05. O AXS-02 estava sendo avaliado em ensaios de fase 3, para duas indicações principais: Síndrome da Dor Complexa Regional, SDCR, e osteoartrite do joelho. Apesar das expectativas iniciais, os resultados preliminares começaram a indicar que o potencial comercial do AXS-02 seria limitado, e a empresa passou a reavaliar a prioridade do programa. Enquanto isso, o AXS-05 ganhava destaque dentro do portfólio. O medicamento, uma combinação de dextrometorfano e bupropiona, apresentava um mecanismo de ação duplo, afetando simultaneamente os sistemas glutamatérgico, dopaminérgico e serotoninérgico, algo raro entre antidepressivos. Em 2017, a Axsome conduziu ensaios de fase 2 para o tratamento do transtorno depressivo maior, MDD, e começou a explorar outras aplicações, como agitação associada à doença de Alzheimer e cessação do tabagismo. Durante esse período, a Axsome reforçou sua estratégia de buscar designações especiais da FDA, como Breakthrough Therapy e Fast Track, com o objetivo de acelerar os processos de aprovação em áreas de alta necessidade médica. A empresa também ampliou sua rede de centros de pesquisa e parceiros clínicos para garantir maior eficiência nos estudos. No campo financeiro, 2017 foi um ano de contenção. A empresa ainda não possuía receitas comerciais e dependia de capitais levantados em rodadas públicas e privadas. O foco estava em manter o caixa suficiente para sustentar os estudos clínicos de médio prazo, enquanto os programas de fase 3 se aproximavam de resultados. Em 2018, a Axsome começou a reposicionar sua estratégia de desenvolvimento. O programa do AXS-02 foi gradualmente reduzido, após dados de eficácia aquém do esperado. Com isso, a empresa redirecionou a maior parte dos recursos para o AXS-05 e para o avanço dos outros dois programas do portfólio. AXS-07, para tratamento agudo da enxaqueca, que avançou para estudos clínicos iniciais. AXS-12, reboxetina, voltado à narcolepsia, que teve progresso pré-clínico e preparações para estudos em humanos. No final de 2018, a Axsome divulgou resultados positivos preliminares do estudo ASCEND, com o AXS-05 em depressão maior, mostrando reduções rápidas e significativas dos sintomas depressivos, um dado que começou a chamar a atenção do mercado e da comunidade médica.
A empresa encerrou 2018 em uma posição mais estável do que no ano anterior, com um portfólio mais focado, dados clínicos promissores e uma reputação crescente como uma desenvolvedora de terapias inovadoras para transtornos psiquiátricos e neurológicos. Essa reestruturação foi essencial para preparar o terreno para o forte crescimento e reconhecimento internacional que a Axsome viria a alcançar a partir de 2019. Entre 2019 e 2020, a Axsome Therapeutics Inc. viveu um dos períodos mais marcantes de sua trajetória, passando de uma pequena desenvolvedora de fármacos experimentais a uma das biotecnológicas mais promissoras dos Estados Unidos. Nesse intervalo, a empresa conquistou resultados clínicos históricos, reconhecimento regulatório e valorização expressiva no mercado de ações. Em 2019, a Axsome colheu os frutos dos esforços clínicos concentrados nos anos anteriores, especialmente com o AXS-05, que se tornaria o centro de sua estratégia. No início do ano, a companhia divulgou resultados extremamente positivos do estudo clínico de fase 3 Gemini, que avaliava o AXS-05 no tratamento do transtorno depressivo maior, MDD. Os dados mostraram melhora rápida e significativa dos sintomas depressivos em comparação ao placebo, já nas primeiras semanas de uso, algo incomum em antidepressivos tradicionais. Esse resultado transformou o AXS-05 em um potencial novo padrão terapêutico para a depressão, destacando a Axsome como uma candidata de peso no setor de neuropsiquiatria. Em dezembro de 2019, o medicamento também apresentou dados positivos em outro estudo, o ADVANCE-1, voltado à agitação em pacientes com doença de Alzheimer. A eficácia e o perfil de segurança levaram a FDA a conceder ao AXS-05 as designações de Breakthrough Therapy e Fast Track, acelerando seu caminho para aprovação. Enquanto isso, o AXS-07, voltado para o tratamento da enxaqueca aguda, também teve progresso significativo. Em 2019, a empresa anunciou resultados positivos do estudo Momentum, fase 3, demonstrando redução rápida da dor e melhora funcional em comparação com placebo e medicamentos isolados. Esses avanços consolidaram a reputação da Axsome como uma companhia com múltiplos ativos de alto potencial comercial. Os resultados clínicos excepcionais de 2019 impulsionaram o valor das ações da Axsome, que tiveram uma das maiores altas do mercado de biotecnologia naquele ano, refletindo o entusiasmo de investidores e analistas. Em 2020, a empresa entrou em uma nova fase, preparando-se para se tornar uma companhia biofarmacêutica comercial. A Axsome iniciou o processo formal de submissão do NDA, New Drug Application, à FDA para o AXS-05 em transtorno depressivo maior, e também preparou o pedido regulatório para o AXS-07 em enxaqueca aguda. Durante o mesmo ano, a Axsome recebeu da FDA mais uma designação de Breakthrough Therapy, desta vez para o AXS-05 no tratamento da agitação associada ao Alzheimer, reforçando seu destaque entre as biotecnológicas inovadoras. A empresa também expandiu sua presença clínica com o AXS-12, reboxetina, que recebeu designação especial da FDA para narcolepsia e iniciou planos para estudos avançados de AXS-14 em fibromialgia. Apesar do contexto desafiador causado pela pandemia de Covid-19, a Axsome conseguiu manter seus estudos e operações praticamente inalterados, adaptando procedimentos e ampliando o uso de monitoramento remoto em seus ensaios clínicos. Ao final de 2020, a Axsome Therapeutics se consolidava como uma empresa em plena ascensão, com múltiplos programas em fases avançadas, grande visibilidade entre investidores e um pipeline considerado um dos mais promissores na área de neurociência clínica. A expectativa no mercado era que, nos próximos anos, a empresa finalmente alcançasse a aprovação regulatória de seu primeiro medicamento, o marco que transformaria a Axsome de uma desenvolvedora em uma verdadeira empresa farmacêutica comercial. Entre 2021 e 2022, a Axsome Therapeutics Inc. viveu uma fase de intensa expectativa,
desafios regulatórios e conquistas decisivas que marcaram sua transformação definitiva em uma empresa biofarmacêutica comercial. Foi um período de transição do estágio puramente clínico para o início de suas operações de mercado, consolidando sua posição entre as principais companhias inovadoras em neurociência. Em 2021, o foco da empresa estava voltado para a aprovação regulatória do AXS-05, seu candidato mais avançado, destinado ao tratamento do transtorno depressivo maior, MDD. A Axsome havia submetido o pedido de New Drug Application, NDA, à FDA no final de 2020 e durante o primeiro semestre de 2021 aguardava a decisão do órgão. No entanto, o processo foi adiado devido a pendências de inspeção e documentação técnica causadas pela pandemia, o que gerou certa incerteza entre investidores e atrasou o lançamento do produto. Mesmo diante desses atrasos, a empresa manteve seu cronograma de desenvolvimento para os demais programas clínicos. O AX07, voltado para o tratamento agudo da enxaqueca, teve seu NDA submetido à FDA em 2021, após resultados positivos nos estudos de fase 3, Momentum e Intercept. Já o AXS-12, reboxetina, em investigação para narcolepsia, e o AXS-14, voltado à fibromialgia, avançaram em estudos clínicos adicionais, reforçando a amplitude do portfólio. Durante o mesmo ano, a Axsome passou a preparar sua estrutura comercial e de distribuição, em antecipação ao lançamento de seus primeiros produtos. A companhia expandiu suas equipes de marketing, farmacovigilância e relações médicas, além de fortalecer parcerias com organizações terceirizadas de vendas e logística. O CEO Herriot Tabuteau destacou, em comunicados a investidores, que a empresa estava pronta para se tornar uma companhia biofarmacêutica integrada, com base científica e foco comercial. A virada definitiva ocorreu em 2022, quando a FDA aprovou oficialmente o Auvelity TM, AXS-05, para o tratamento de transtorno depressivo maior em adultos. Essa aprovação, anunciada em agosto de 2022, representou um marco histórico para a Axsome. O Auvelity tornou-se o primeiro antidepressivo oral com ação direta no receptor NMDA e o primeiro medicamento aprovado pela FDA com o mecanismo de dextrometorfano-plasbupropiona. O fármaco destacou-se por apresentar início de ação mais rápido do que os antidepressivos tradicionais, um diferencial amplamente reconhecido pela comunidade médica. Ainda em 2022, a Axsome deu um passo estratégico ao adquirir o medicamento Sunosi-R, Solriamfetol, da Jazz Pharmaceuticals, um tratamento aprovado para sonolência excessiva em pacientes com apneia obstrutiva do sono e narcolepsia. A aquisição marcou a entrada imediata da empresa no mercado comercial, proporcionando receita recorrente e uma base estabelecida de vendas nos Estados Unidos e em outros países. A aprovação do Auvelity e a compra do Sunosi mudaram completamente o perfil da Axsome. A empresa passou a ser vista como uma biotecnológica em ascensão acelerada, com produtos já comercializados e um pipeline robusto de novas terapias neuropsiquiátricas. No mesmo período, a Axsome iniciou preparativos para expandir o uso do Auvelity para outras indicações, como depressão resistente e agitação no Alzheimer, ampliando seu potencial de mercado. Ao final de 2022, a Axsome Therapeutics já havia consolidado sua transição de uma empresa de desenvolvimento clínico para uma biofarmacêutica comercial integrada, com produtos aprovados, receitas em crescimento e presença global em expansão. O sucesso do Auvelity foi considerado um dos principais marcos da neuropsiquiatria moderna, posicionando a Axsome como uma das líderes emergentes no tratamento de transtornos do sistema nervoso central. Entre 2023 e 2025, a Axsome Therapeutics Inc. consolidou-se como uma das empresas biofarmacêuticas mais promissoras do setor de neurociência, expandindo seu portfólio comercial, avançando em novas indicações terapêuticas e fortalecendo sua presença global.
Esse período marcou a maturidade da companhia, tanto científica quanto empresarial, após mais de uma década de trajetória. Em 2023, o foco principal da Axome foi a expansão comercial do Alvelite, TM, e do Sunose, R, os dois produtos já aprovados e comercializados. O Alvelite, aprovado no ano anterior para transtorno depressivo maior, MDD, mostrou forte adesão clínica e médica, tornando-se uma das inovações mais comentadas na psiquiatria moderna por seu rápido início de ação antidepressiva e mecanismo distinto, atuando sobre o sistema glutamatérgico, receptor NMDA. Durante o ano, a empresa investiu em campanhas educacionais e na ampliação da equipe de vendas nos Estados Unidos, além de iniciar os trâmites regulatórios para introduzir o medicamento em mercados internacionais, como Europa e Canadá. Em paralelo, a Axome avançou com novos estudos clínicos para expandir as indicações do Alvelite, testando o fármaco em depressão resistente ao tratamento, agitação em Alzheimer e cessação do tabagismo. O objetivo era ampliar o alcance terapêutico e prolongar a exclusividade de mercado. O Sunose, adquirido da Jazz Pharmaceuticals em 2022, também recebeu atenção especial. A Axome lançou estratégias para aumentar a penetração do medicamento em tratamentos de sonolência excessiva em pacientes com apneia obstrutiva do sono e narcolepsia, reposicionando a marca e ampliando seu ciclo de vida comercial. Durante 2023, a companhia também avançou com outros produtos em seu pipeline. A AXS07, voltado para enxaqueca aguda, teve a revisão regulatória finalizada e aguardava a decisão da FDA. A AXS12, reboxetina, mostrou resultados positivos em estudos de fase 3 para narcolepsia com cataplexia, reforçando sua viabilidade comercial. A AXS14, voltado à fibromialgia, entrou em fase de submissão regulatória, com planos de lançamento futuro. A gestão da empresa manteve foco em crescimento sustentável, priorizando lucratividade a longo prazo e proteção de propriedade intelectual. Em 2024, a Axome anunciou novos acordos de patente que estendem a exclusividade do Alvelite até 2038-2039, após um acordo judicial com a Teva Pharmaceuticals que impediu a entrada de genéricos por mais de uma década. No mesmo ano, a empresa reportou crescimento expressivo de receita, impulsionado pela performance comercial de Alvelite e Sunose. Também expandiu suas operações internacionais e iniciou estudos exploratórios para novos compostos no campo da neurodegeneração e transtornos do sono. O AXS07 finalmente alcançou seu marco regulatório em início de 2025, quando a FDA aprovou o medicamento sob o nome comercial Simbravo TM, uma combinação de meloxicam e rizatriptana para o tratamento de enxaqueca aguda. Essa aprovação representou o terceiro grande produto comercial da Axome, fortalecendo sua presença no mercado neurológico e diversificando suas fontes de receita. Até o momento, em 2025, a Axome Therapeutics consolidou um portfólio que inclui Alvelite, Sunose e Simbravo, além de programas clínicos em estágio avançado para AXS12 e AXS14. A empresa mantém forte foco em neuropsiquiatria, transtornos do sono e doenças crônicas de dor, áreas com grande demanda e poucos tratamentos eficazes. Com essas conquistas, a Axome passou de uma pequena startup fundada em 2012 a uma empresa biofarmacêutica globalmente reconhecida, com presença comercial sólida, pipeline diversificado e uma reputação consolidada por trazer inovações disruptivas em terapias do sistema nervoso central. Quer transformar sua vida financeira? Aprenda os segredos do empreendedorismo financeiro e comece a gerar sua própria renda. Acesse o link na descrição. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva-se no canal e ative o sino das notificações.